Bom dia, bom dia. O desafio ficou maior. Falaram muito de etanol de milho. Vou tentar complementar um pouco da nossa experiência. Agradecer a família Amorim pelo convite, pela parceria de muitos anos também, ajudando, impulsionando o nosso setor. Não sei se vocês já refletiram quanto de valor vocês geraram para a nossa cadeia, né? Então, acho que essa é uma análise que desafio aí, Henrique, de repente você trazer na próxima reunião. Super legal. Bom, antes de começar, vou falar um pouquinho da Cerradinho. Não sei se todo mundo conhece a gente. Nós atuamos há mais de 50 anos no setor sucroenergético. Essa safra 26, 27, a gente, quando faz a conversão para moagem de cana equivalente, a gente deve estar em torno de 16 milhões de toneladas de cana equivalente, quando a gente converte o milho para cana. Nós temos 3 unidades industriais, uma processando cana em Chapadão do Céu, outra processando milho também em Chapadão do Céu no mesmo site, e uma em Maracaju, Mato Grosso do Sul, um greenfield apenas de etanol de milho. Então a gente tem um pouquinho dessas experiências, né, de operar com uma planta integrada, etanol de cana e milho, e operar com uma planta apenas de milho em Maracaju. Hoje nós somos o terceiro maior player de etanol de milho do país, tem as duas grandes, né, Impasa e FS, e nós estamos lá sempre crescendo, fazendo projetos com ritmo menos acelerado, mas até então bem assertivo. Temos 2.400 colaboradores diretos, então é uma relação, quem trabalha com cana já olha, né? Fala, ó, 2.400 colaboradores diretos para operar em torno de 16 milhões de toneladas de cana equivalente. Esse também é um ponto do etanol de milho, né? Uma operação mais leve nesse aspecto. Aqui é Chapadão do Céu, então nossa unidade de cana, basicamente todo esse site aqui, e onde está delimitado em amarelo é a unidade de milho. Lá em Chapadão do Céu, essa safra a gente deve processar em torno de 5,6, 5,7 milhões de toneladas de cana. É um site super interessante porque a gente tem uma capacidade de mix de até 70% de açúcar e 100% de etanol. Então, esse balanço a gente vem fazendo bem, investimos consideravelmente em açúcar nos últimos 2 anos. E uma termoelétrica grande, de 160 MB de potência instalada, 2 caldeiras que totalizam 740 toneladas de vapor por hora, para abastecer essas 2 unidades. Então, é um projeto inicialmente de 2008, que a gente veio investindo, e o etanol de milho nós começamos a operar em novembro de 2019. Hoje, a nossa planta de etanol de milho processa em torno de 3.300, 3.400 toneladas de milho por dia, e esse ano, em torno de 1,2 milhão de toneladas de milho no ano. É um modelo segregado, CNPJs diferentes, gerência diferente, nós optamos por esse modelo e, obviamente, a gente compartilha das estruturas e a gente compartilha também da integração térmica. Nossos colegas falaram muito bem sobre isso, dos desafios, né, de você operar uma planta integrada, uma planta que ela opera 350 dias por ano, né, então a disponibilidade industrial do processo de etanol de milho e a disponibilidade industrial da cogeração é algo que tem que ser muito bem cuidado, né? E a gente vem aprendendo desde 2019 com isso. Maracaju é um projeto para chegar em 1,5 milhão de toneladas de milho, 1,4, 1,5. Hoje nós estamos só na fase 1, que é 645 mil toneladas. Estamos conservadores quanto investimentos maiores, vocês vão ver no meu tom da apresentação, né, sobre isso. Eu acho que cada um tem sua visão, seu ângulo de enxergar o mercado, mas nós estamos buscando investimentos com CAPEX relativo reais por litro de etanol investido menor, buscando sinergias, dado o contexto atual. Nosso perfil, a Cerradinho tem 50 anos, mas todo mundo sabe que nós tivemos um processo de bastante mudança em 2009, 2010, quando nós vendemos os ativos do estado de São Paulo e começamos a investir em Goiás. Então, desde então, a gente vem crescendo numa ordem de 15% ao ano, na nossa média. Lá em 2019, 2018, foi
a alavanca, né? Acho que na hora que eu fui converter para PDF deu problema aqui, mas eu vou conseguir explicar para todo mundo. Está um pouquinho, perdeu algumas referências. Mas em 2018, 2019, nós começamos a investir em etanol de milho e mudou praticamente a nossa história, né? Então, hoje, 30% do nosso... Deixa eu vir para cá. Gente, hoje nós temos 30% do nosso input de matéria-prima, né? Quando faz essa equivalência, vem da cana e os outros 70% do milho. Então, foi uma mudança, uma transformação da companhia. Obviamente, a cana tem muita importância para nós, mas é uma mudança já trazendo mais o milho como o principal negócio da empresa atualmente. Acabei de falar um pouquinho da Cerradinha, agora eu vou falar um pouquinho de alguns aspectos focado nas perspectivas do etanol de milho. O Henrique pediu para falar um pouquinho de mercado de EDG, um mercado muito novo, a gente até tem dificuldade para somar todos os fundamentos de nutrição animal, de proteína, mas a gente vai tentar trazer um pouquinho de cor para todo mundo. E também alguns exercícios de competitividade de projetos, né? Alguns comparativos que pode ajudar quem está pensando em investir nesse momento. A turma falou muito bem isso, né? Então, é um momento de questionamento, né? De dúvidas, onde a gente se pergunta se o que está acontecendo no nosso setor é o conjuntural ou estrutural, né? O ano passado, nós produzimos 10 bi de litros de etanol de milho, esse ano em torno de 12,5, o ano que vem provavelmente para 15. Então, é um crescimento relevante, somado a isso, com a mudança de mix das usinas, colocando mais etanol, mais oferta de etanol no mercado. Nós estamos testando agora o indicador Exalc semanal 207, né? Todo mundo que faz a conta hoje, até o etanol de milho, vou mostrar para vocês, com esses preços de etanol, a conta não fecha, né? E 207 fica longe de fechar. Então, essa pergunta todo mundo, nos seus desafios, nas suas discussões estratégicas, vem fazendo. Isso é estrutural? Como que a gente se prepara para isso, né? Cada empresa com o seu caminho, o que nós temos que fazer. Então, é algo que dentro de casa a gente reflete bastante, faz parte. E uma grande... É claro que a gente tem uma super oferta agora de etanol, uma sobre oferta de etanol. Eu acho que o grande questionamento nosso é quanto tempo e a intensidade do eventual mercado de etanol com preços menores, né? Então, muitos já falam que a safra que vem também já é uma safra de preços mais pressionados. De novo, mais oferta de etanol de milho chegando. O cenário do preço de açúcar, a gente vem naquela expectativa de preços um pouco melhores, mas ainda não decolou, né? Então, aqui é uma grande pergunta, né? E essa grande pergunta, ela traz uma referência circular. Se o preço... Se a gente conseguir chegar num patamar de preço aceitável, com boas margens de projetos de etanol de milho, naturalmente a gente vai colocar mais oferta, vai colocar mais produto no mercado. Mais produto no mercado pode ter novas sobreofertas. Então, é uma situação estrutural diferente. Então, essa é uma reflexão que vale a pena cada um fazer, entender. Nós temos nossos exercícios aqui, a gente entende que safra 26, safra 27, de repente até a safra 28, são momentos de preços mais pressionados e até, de certa forma, conseguir desacelerar um pouco o crescimento do etanol de milho, que é uma equação complicada de fechar. Então, fiz algum racional aqui para vocês. Eu acho que o primeiro é um racional testando cenários de crescimento do etanol de milho, né? Eu fiz essa mesma apresentação no comecinho da safra, em março, fiz alguns ajustes de projeções, mas basicamente a gente desenhou dois cenários aqui de crescimento do etanol de milho. Um cenário mais desacelerado e um cenário base, né, que todo mundo vem falando. Então, como eu comentei, safra passada, 10 bi de etanol de milho, essa safra 12 bi, e na nossa leitura existem projetos contratados, bem encaminhados, para chegar em 16 a 17 bi de litros sem muito esforço, né? Então, sair de 12 para 17 sem muito esforço. Se o mercado trabalhar num ritmo um pouquinho mais lento, chegando a 19, 20 nos próximos 4, 5 anos, né? O que
eu olho para o outro lado, né? A gente entende que nesses patamares de preço, eu vou mostrar para vocês as margens, a TIR dos projetos de etanol de milho começam a ficar mais pressionadas, né? Até a margem EBIT, margem EBITDA, margem operacional, também começa a ficar bem apertada, trazendo dúvidas para quem está investindo nesse momento. Margens menores, crédito funding mais restritivo, nós estamos vendo um endividamento setorial. Quando a gente fez uma análise agora recente de vários grandes players do nosso setor de cana, o endividamento líquido das companhias vem aumentando, né? E com esse ano pior, provavelmente a 27, 28 pior, a tendência é que esse endividamento continue aumentando. Então, quem vai ter esse apetite de alocar mais investimento num cenário de preço um pouco mais confuso, de novo, com esses questionamentos estruturais, é a dúvida de cada investidor, de cada dono de usina, de cada executivo, né? Então, esse é um ponto importante. Grupo de produtores, que também são grandes candidatos para investimentos em etanol de milho, principalmente no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, a gente vê bastante movimentos de grupos de produtores, cooperativas, eles também estão num momento difícil, né? O preço da soja pressionado, o endividamento, eu estava falando com o Eduardo está aí conosco, é diretor nosso de originação de grãos, no caminho, o endividamento desse setor também aumentando, e eles têm dificuldades operacionais. Tem casos de usinas de etanol de milho no Mato Grosso, que o cara investiu na usina e ele tem dificuldade de tocar, porque é diferente, é um know-how diferente, o know-how industrial é diferente. Então, qual o tamanho desse apetite? É uma outra ponderação importante. O nosso tradicional setor de sucro energético, já comentei, né? O endividamento aumentando, então não sei até que ponto ele deve chegar, como que ele vai colocar essa velocidade de oferta. Eu também compartilho, né? Nós estamos testando cenários, inclusive internamente. Uma hora vai chegar o etanol de milho aqui em São Paulo, mas quando, em que condição, em que região, qual região vai ser competitiva, qual região não vai ser competitiva, a ineficiência tributária, enfim, tem vários aspectos. Eu até trouxe um exercício aqui depois, de um comparativo de uma margem de uma unidade no Centro-Oeste versus uma margem de uma unidade aqui no estado de São Paulo, para a gente ter uma sensibilidade. Mas soma tudo isso, né? Todo esse cenário negativo que eu falei de implementação de usinas, a gente tem dois grandes players que eles colocam oferta gigante. Então, uma unidade de etanol de milho do maior player é 1 bi de litros. Então, de repente, precisa de 5, 6, 7 usinas flex aqui no estado de São Paulo para compensar uma unidade do grande player que ele tem capacidade de investimento. Então, de repente, a gente olha todos esses cenários que dificultam o crescimento e a expansão da oferta de etanol de milho, mas a gente tem uma outra força que é grande, que é representativa, que é um grande player com capacidade de investimento, com projetos com grandes módulos. Então, por isso que é muito difícil a gente estimar o crescimento da oferta de etanol de milho, né? Em 2017 era 1 bi, nós estamos com 10, 12, cada ano que faz a gente se surpreende. A gente esperava que na safra 27 seria em torno de 13, hoje a nossa estimativa já é em torno de 15 bilhões de litros de etanol. Então é acompanhar, ficar atento, e a gente sabe que toda a discussão que nós estamos fazendo por 32 é para uma demanda adicional de 1 bi 200. Né? Então vem uma indústria de etanol de milho e vai lá e coloca 1 bi. Eu não queria perder a oportunidade sobre o E32, os colegas falaram, né, da qualidade, e eu acho que a gente está perdendo a oportunidade de falar sobre a qualidade do combustível no Brasil, que não tem nada a ver com a mistura de E30, E32, E35, E27, né? Abrindo parênteses, né? Nós não temos capacidade de fiscalização, a gente não olha, infelizmente a ANP hoje não tem essa capacidade, e aí a gente entra uma gota dentro de um oceano gigante, que é a qualidade dos combustíveis, e o bode expiatório foi o etanol nesse momento. Fechando parênteses, voltando aqui para o tema, né? Então, aqui eu não me atrevo muito a desenhar, estimar uma oferta de etanol, mas eu trago alguns componentes aqui que nos ajudam a exercitar sobre. Fizemos esse exercício recente, eu vou passar meio rápido aqui, de como pode trabalhar
como pode ser a paridade do etanol frente aos 2 cenários que nós desenhamos de oferta de etanol de milho. Também difícil de mensurar, o modelo fala isso, mas na prática as coisas podem ser diferentes. Hoje nós estamos com paridade, se não me engano, de 58%, né, nesse momento, machucando bastante. E eu compartilho com os colegas sobre essa questão das alavancas de demanda, né? Nós precisamos, de alguma forma, buscar alavancas de demanda, porque se a mudança de oferta, patamar de oferta que vem acontecendo, vindo naqueles patamares maiores, como mostrei, se nós estamos numa situação estrutural de fato, onde vem uma oferta de etanol de milho com custos mais competitivos do que o etanol de cana, nós temos que nos unir para tentar buscar, de alguma forma, essa demanda. Sim, eu acho que a reforma tributária pode ajudar, ela vai tirar um pouco essas barreiras tarifárias, tributárias que existem entre os estados. A nossa estimativa é que isso deva abrir uma demanda doméstica a ordem de 1,5 a 2 bi de litros de etanol. Só o fato de normatizar um pouco essa ineficiência fiscal que existe atualmente. O E35 também, que era uma pauta que a gente acreditava que poderia acontecer, né, nos próximos anos. Esse debate que teve agora, ele traz um pouco mais de dúvida, né, mas o E35 poderia adicionar mais um pouquinho, mais 1 bi, alguma coisa em cima do E32. E toda essa possibilidade de mercados alternativos. Nós mesmos começamos a testar agora tratores a etanol, a gente está um pouquinho atrasado nisso, começamos a testar, vamos incentivar, vamos alocar recurso nisso. E vejo que é isso, os Estados Unidos, o E15 viabilizando nos Estados Unidos, nós estamos falando de um estouro de demanda, então os Estados Unidos sairia de um consumo de 50 bi para 80 bi, então assim, é gigante, né? Tudo lá é muito grande. Então também pode ser uma alavanca fundamental para o setor, mas eu acho que essa é a pauta prioritária, né? Essa agenda institucional prioritária que, infelizmente, a gente ainda não conseguiu engrenar. Nós estamos num momento de petróleo a 75, o mundo com 2 guerras, o nosso etanol fora do eixo, estressado, e mesmo assim a gente não consegue engrenar nosso produto na exportação ou aqui mesmo internamente, a valorização que ele deveria ter. Então esse contexto traz um pouco de timidez do meu lado para um cenário um pouquinho mais otimista, mas faz parte. Aqui eu vou falar um pouquinho deles, mas o nosso setor de etanol de milho tem alguns desafios, todos sabem da disponibilidade de biomassa, que é um pouco diferente para cana. A turma falou super bem, as contas estão bem alinhadas do que a gente pensa. Tem um outro ponto importante, que as principais regiões elas já estão povoadas, né? Você pega regiões com... Os principais projetos já foram sendo colocados em regiões mais competitivas. Então é natural que novos projetos tenham um pouquinho mais de dificuldade, a TIG aperta um pouco mais, né? Então isso acontece. Aquele eixo da BR-163, da MT-262, se eu não me engano, Campo Novo, no MS também, onde nós estamos instalados, no sudoeste do Goiás, são regiões já que estão bem povoadas com indústrias de etanol de milho. Preço do petróleo eu comentei, e agora entrando um pouquinho falando dos coprodutos, que eu considero um grande desafio setorial. Bom, coprodutos, né? Nós estamos exercitando muito isso aqui dentro de casa, porque a gente, em determinados momentos, a gente tem uma dificuldade de colocar o produto no mercado, né? De liquidez de fato. E logo, nas nossas análises que a gente tem de oferta e demanda, discussões internas novamente, a gente entende que nós estamos num momento de transição de mercado, onde a gente pode estar saindo de uma situação do mercado subofertado dentro do mercado interno por uma necessidade relevante de exportação. Então, essa zona de intersecção é sempre muito curta, né? É no momento que você tem que deixar só de olhar o mercado interno e começar a olhar a exportação. Então, hoje o Brasil, essa safra deve exportar em torno de 800 mil toneladas de
de DDG, uma produção em torno de 6 milhões de toneladas de DDG. No passado, nós fizemos alguns estudos falando, quando o Brasil chegar a produzir 6 milhões de toneladas de DDG, o mercado satura. Né? A gente acha que não é isso, a gente acha que ainda tem oportunidade, muita oportunidade no mercado doméstico, o produto ainda é desconhecido, tem possibilidade de inclusão em dietas, mas esse processo tende nos próximos 1, 2 anos mudar e a gente tem que buscar mais demanda fora do país. China é uma alternativa muito viável. Nós conseguimos abrir o mercado chinês. Vocês vão ver algum gráfico aí. O Brasil já exporta 250, 300 mil toneladas de DDG para a China. E esse cenário onde a gente começa a olhar a exportação, os preços devem começar a mudar. A dinâmica de formação de preço também deve mudar. Hoje, o DDG é vendido com prêmio sobre o milho, em torno de 15%, 20%, depende muito do momento. Nós estamos com 18%, se não me engano, nesse momento. Quando a exportação começa a ser bem relevante no mercado, na produção, é natural que você comece a buscar uma paridade de exportação. Paridade da exportação, o preço cai consideravelmente. Nos Estados Unidos, esse é um dado muito comum lá, os Estados Unidos briga muito para ter uma relação de 1 para 1. O preço do milho e o preço do DDG serem parecidos. Então, esse prêmio não existiria mais. Né? E no Brasil, com a paridade da exportação, a gente ficaria até um pouco abaixo de 1 para 1. Quando a gente faz a conta hoje da paridade de exportação, nós estamos falando de um DDG em torno de R$800 a tonelada, e o milho está R$900 a tonelada na nossa região. Então, essa mudança de cenário, com uma necessidade de exportação relevante para o DDG, que pode acontecer nos próximos 1, 2, 3 anos, deve mudar um pouco a dinâmica de preço do DDG. Então, para quem está fazendo conta aí, colocando prêmio, pensar, né, cenários de estresse, cenários de avaliação de risco, considerar preços de DDG menores, justamente por essa mudança no mercado de DDG. Aqui eu trouxe um pouco o mercado americano, né? Então o mercado americano, como eu comentei, ele é basicamente igual ao preço do milho e dita muitas exportações. Então os Estados Unidos, ele produz 35 milhões de toneladas de DDG e exporta 11. Então 33% do DDG produzido nos Estados Unidos é exportado. O México é o grande cliente, mas é uma carteira que os Estados Unidos vem construindo há muito tempo. E nós agora, entrando nesse mercado, nós vamos ter dificuldade. Dificuldade de qualidade, porque a nossa indústria é menos madura do que a americana. Logística, porque obviamente a logística dos Estados Unidos é mais competitiva que a nossa. Então, nós vamos brigar com os americanos para esse mercado. E no Brasil, eu comentei, a exportação já em torno de 800 mil toneladas, e como essa abertura do mercado chinês fez e vai continuar fazendo bem para nós. Então, nós já estamos com exportação em torno de 300 mil toneladas para a China, e é uma válvula de escape fundamental para o nosso produto. Então, ainda a nossa relação está baixa, né? Então, nós estamos com 800 mil toneladas, uma produção de 6 milhões. Os Estados Unidos está com 11 milhões de exportação, uma produção de 30. Então, na hora que a gente... O cálculo que a gente fez é que o Brasil deve, nos próximos 2, 3 anos, vamos colocar 3 anos, ter que exportar 3 milhões de toneladas, 3 milhões e meio de toneladas de DDG. Então, na hora que a gente chegar nesse patamar, provavelmente a gente vai buscar preços mais alinhados com a exportação. Esse slide não precisa estar muito detalhado. Entrando um pouco na área de exercícios, né? Vou voltar um pouco aqui para contextualizar todo mundo. Então, eu gosto de fazer exercícios porque ajuda na dinâmica e no raciocínio do negócio. Eu sempre falo da competitividade de um projeto de etanol de milho, e aqui eu dividi ele em 3 aspectos. Né? O primeiro aspecto é a eficiência de conversão. Então, como isso é significativo, o projeto, nós estamos aqui num evento técnico de qualidade, de eficiência de conversão de etanol. O Henrique mostrou super bem como era isso em 1977, como
está hoje, né? Mas a eficiência de conversão é fundamental para o negócio, ainda mais quando eu for mostrar para vocês alguns exercícios de margem. Então, hoje, por exemplo, a nossa planta está com um rendimento de 455, 457 litros de tonelada de hidratado por tonelada de milho processado. É um bom rendimento. Mas nos Estados Unidos tem planta com 468, 470, 472, né, porque tem produtos, enzimas mais avançados. Mas a eficiência de conversão é fundamental. Depois vou mostrar para vocês uma sensibilidade. Ou seja, pegar tudo que o milho tem e conseguir convertê-lo em produtos, seja em etanol, seja em DDG, seja em óleo. E depois produzir os produtos com maior valor agregado. Né? Que na ordem é o óleo hoje é R$6 o quilo do óleo, R$1 a tonelada, depois é o etanol e depois é o DDG. Né? Tudo que a gente não consegue converter em óleo vai para o DDG. Então a gente sai de R$6 o quilo e vai para um DDG de R$1 o quilo. Então você acaba perdendo toda essa diferença. A eficiência energética, que é um tema fundamental para as plantas de etanol de milho. A gente vem trabalhando bastante nisso, principalmente no nosso Greenfield de Maracaju, com rendimentos importantes. Nossa meta lá é trabalhar mais ou menos com 380 quilos de cavaco de eucalipto para cada tonelada de milho processado. Hoje nós estamos com 360 quilos, mais ou menos. Mas é muito importante, né, porque nós estamos falando de um mercado onde a tonelada do cavaco de eucalipto, que é a principal fonte de energia para os projetos de etanol de milho, está em torno de R$450, R$500 a tonelada lá no Mato Grosso. Então, essa conversão faz a diferença, é o segundo custo da operação. E novos produtos, que é tentar ter DDG mais proteico, que é tentar converter ainda mais o óleo, tirar a acidez do óleo. Então é uma frente ainda que nós particularmente não estamos evoluindo, a gente está muito na linha do arroz e feijão ainda, fazer bem, converter o máximo possível, mas eu não tenho dúvida que aqui é uma frente importante para os próximos anos para conseguir diversificar ainda mais as receitas. Então esse exercício aqui, eu trago ele depois, um exercício que é um EBIT base 100, onde eu quero mostrar para vocês o quão uma planta ela pode dar resultado e se o projeto ter uma concepção inadequada ou uma operação inadequada, ele pode levar para uma margem tendendo a zero. Então, pegando aqui esse cenário C2, uma planta com rendimento competitivo, com rendimento de DDG alto, ou seja, com evaporação da vinhaça, com concentração de vinhaça, com óleo, ela teria um resultado 100, um EBIT 100. Na hora que a gente pega essa mesma planta e trabalha com rendimento de etanol intermediário, ou seja, caindo um pouquinho esse rendimento, não é algo muito relevante não, mas está indo um pouco esse rendimento, o resultado vai para 87. Esse mesmo rendimento intermediário, sem a concentração da vinhaça e sem o óleo, o resultado vai para 61. Pegar um rendimento baixo, que algumas plantas do setor nosso ainda têm rendimentos baixos, o resultado vai para 47. Jogando o preço do cavaco, esse exercício ainda aqui eu estava com R$350 por tonelada do cavaco, que eu acho que eu coloquei 500, isso. Vai para 30. Preço do milho, 10% mais alto, vai para 10. E preço do DDG, 10% menor, vai para 3, que tem muito a ver com a localização, a geografia do teu projeto. Então, para dar um pouco de tom de como é possível errar na concepção do projeto de etanol de milho e como isso pode custar bem caro, a ponto de você eliminar praticamente o teu resultado, a tua margem. Um outro exercício que eu fiz, e agora é muito para o momento, um exercício de agora. Bom, pegando a coluna A, coloquei o preço do milho a R$55 a saca, que é a tendência a R$17 a tonelada, o preço líquido do etanol a R$2.400, DDG a R$1.050 e o óleo a R$5.500. Essa planta aqui, nessa configuração, dessa forma, com essas premissas de preço, ela está dando um resultado antes de imposto de renda de R$287 por tonelada, com uma margem, a margem EBIT aqui de 20%.
Na hora que nós vamos para o cenário B, que é muito próximo do que está acontecendo hoje, os preços atuais, mudando o preço do etanol para R$ 2.000 por metro cúbico, a margem vai para 8%. Na hora que nós vamos para o cenário C, que é mantendo os R$ 2.000 por metro cúbico do etanol, e lá no DDG, eu coloco o mesmo preço do milho no DDG, pegando aquele exercício que eu falei para vocês. A tendência é o preço do DDG cair. A margem vai para 6%. Eu fui um pouquinho mais pessimista com o DDG e não peguei ele apenas na relação do preço do milho, 1 para 1. Eu coloquei a paridade de exportação do DDG hoje. Nossa, Cerradinho. Caso a gente queira exportar DDG hoje, as cotações que nós temos na mão é de R$ 800 a tonelada. Tá? Hoje. A margem cai para 4%. E aqui eu fiz um cenário, eu voltei o preço do etanol de 2.400 e mantive o DDG 800, a margem fica em 16%. Então, a principal mensagem aqui é que no cenário atual, preços atuais, até o etanol de milho, que a gente fala que é bem competitivo, ele tem margens apertadas, bem apertadas, né? Imagina que você tem velocidade de negociações diferentes. Então, o milho, já nós estamos comprando milho para o ano que vem. Então, vou comprar milho para o ano que vem, R$ 55 a saca. E se o preço do etanol ano que vem for R$ 2.000 o metro cúbico? Né? E o que eu faço? Né? Infelizmente, a gente não consegue estruturar todas as nossas transações. Então, eu compro milho, já vendo DDG, já vendo etanol, então são velocidades diferentes, que aí é o gerenciamento de risco do negócio. Por fim, excedi um pouquinho meu tempo, o último exercício que eu fiz, aqui trazendo para preços um pouco mais razoáveis de etanol, sendo um pouquinho mais otimista, é um comparativo de uma planta do Centro-Oeste de resultado versus uma planta canavieira, né, numa região canavieira. Então, nesse exercício aqui, essa planta no Centro-Oeste estava com resultado de R$ 381 por tonelada de milho processada. Os aspectos de posição geográfica, né, como nós comentamos aqui, o que é favorável pela venda do etanol, eventualmente pela venda do DDG, e o que é desfavorável pela compra do milho, impacto em R$ 220 por tonelada. A planta aqui de São Paulo, ela tem um custo de energia, biomassa, que ajuda em R$ 70 por tonelada, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas a continha que nós chegamos mais ou menos isso. O custo de industrialização também de uma planta integrada, ele tende a ficar um pouco menor, isso favorece, e também a despesa administrativa tende a ficar um pouco menor, isso favorece. Então, chegando a 247, então, leia-se aqui, né, uma planta standalone, hoje não, né, hoje os preços estão piores, mas no cenário razoável de preços, teria uma margem de 24%, enquanto uma planta aqui integrada à região canavieira, em torno de 17%. São números que nós chegamos, obviamente que cada um tem sua conta, tem seus projetos, suas alavancas. A minha parte era isso, desculpa aí pelo exceder um pouquinho de tempo. Espero ter contribuído um pouquinho cada um de vocês. Um abraço, valeu.